Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao tema Leis Básicas do Circuito Elétrico. Espero, que você tenha um excelente aproveitamento, ok? Beleza? Vamos começar? Então, para fechar esse tema Leis Básicas do Circuito Elétrico, hoje faremos alguns exercícios visando praticar o que foi tratado nos vídeos anteriores sobre leis básicas. Dentre eles, a lei de Ohm, lei de Kirchhoff, lei dos nós, transformações y-delta, ok? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, somente para que a gente possa praticar um pouquinho. Então, primeiro exercício aí. Letra A. Calcule a corrente I na figura abaixo, quando a chave se encontra na posição 1. E B. Calcule a corrente quando a chave estiver na posição 2. Então, temos aqui o circuito, uma fonte de tensão, 3 volts, chaveada inicialmente para a posição 1, que é o que o item 1 está pedindo, para calcular a corrente I, e depois, no item B, com a chave na posição 2. Então, vamos lá. Na posição 1, como vimos no estudo de leis de Ohm, a gente sabe que a tensão é o produto da corrente vezes a resistência. Tá? Como eu quero aqui a corrente, eu posso obtê-la de forma direta, simplesmente dividindo a tensão sobre a resistência. O valor da tensão, 3 volts, resistência, 100 ohms. Então, bem tranquilo. 3 dividido por 100, eu vou encontrar aqui 0,03 amperes. Ou, se eu quiser em notação de engenharia, basta avançar aqui a vírgula 3 casas à direita, 1, 2, 3, eu terei 30 vezes 10 a menos 3, que corresponde a mili, como é corrente, 30 miliamperes, ok? Na letra B, passando a chave aqui para a posição 2, usando o mesmo raciocínio, eu quero a corrente, então V sobre R. Só que aqui o V continua sendo a tensão da fonte 3 volts e a resistência passa agora para 150 ohms. Eu estou aumentando a resistência, mantendo a fonte de tensão com o mesmo valor. Logicamente que eu espero, se eu tenho maior resistência, vou encontrar um valor de corrente menor do que eu encontrei aqui no item A. Então vamos lá. 3 dividido por 150, 0,02 amperes, usando o mesmo raciocínio, eu vou ter que minha corrente agora vai ser 20 miliamperes. Ok? Aqui é uma aplicação bem simples da lei de Ohm. Continuando agora. Determine a corrente I0 e a tensão V0 no circuito apresentado na figura abaixo. Então vamos lá. Temos aqui um circuito, uma fonte de corrente dependente da corrente I0 e uma fonte de corrente independente com valor 3 amperes. Aplicando aqui a lei de Kirchhoff das correntes, o LKC no nó A, como aprendemos, o que nós temos? Lembra da lei de Kirchhoff de corrente? As correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, eu tenho chegando no nó 0,5 e 0 mais 3 amperes. E saindo eu tenho o I0. Então, 3 mais 0,5 e 0 é igual a I0. Ou seja, I0, o 0,5 e 0 passando para o segundo membro, I0 menos 0,5 e 0 igual a 3. Ou seja, 0,5 e 0 igual a 3. E meu I0, que é o que eu estou pedindo, vai ser 3 dividido por 0,5, ou seja, 3 dividido por meio é o mesmo que multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6 amperes. E o V0, a gente pode observar aqui, quem é V0? É 4 vezes I0, pelo circuito. Olha o V0, 4 vezes a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms, que é I0. V0 é 4 I0. I0, 6 amperes, 4 vezes 6, V0 igual a 24 volts. Ok? Então,
questão, aplicação simples de lei de Kirchhoff da corrente. Número 3. Determine as correntes e tensões no circuito mostrado na figura abaixo. Tá? As correntes e tensões. Então, aqui eu tenho meu circuito, né, com uma fonte de 30 volts, aqui um resistor de 8 ohms, em série com o paralelo de dois resistores, 3 ohms e 6 ohms. Tá? Aqui eu tenho esse nó A caracterizado, né, onde eu tenho aqui a minha corrente I1 entrando e as correntes I2 e I3 saindo. Então, ele quer I1, I2 e I3 e V1, V2 e V3. Então, vejamos. V1, está claro aqui que é 8 e 1 pela lei de Ohm, né? Da mesma forma, V2 é igual a 3 e 2 e V3, 6 e 3. Essas são as minhas tensões. Encontrando as correntes, a gente tem as tensões, é o que a gente vai fazer. Vamos aplicar novamente, né, a LKC aqui no nó A. Eu vou ter I1, corrente chegando, positivo, com essa conversão, corrente saindo, negativo, que também pode ser, ou, como fizemos no exercício anterior, a corrente chegando no nó é igual às correntes saindo do nó, a soma das correntes saindo do nó. Então, tem que I1 menos I2 menos I3 igual a zero. Tá? Essa é a lei dos nós. É aquela expressão. E também tenho agora, primeira equação, agora eu posso aplicar LKT, né? Aplicando LKT no laço 1, né? Que eu chamo de loop 1. Né? Fazendo essa aplicação, lembra que a corrente saindo, né, da fonte, o valor é negativo. Então, lembra também que eu falei, vamos sempre que possível adotar um critério, sentido horário. Então, aqui os laços, né, estão no sentido horário, para facilitar. Então, nessas circunstâncias, né, saindo, né, a seta saindo de uma fonte, menos 30. Entrando na queda no resistor, no positivo, entrando no positivo, positivo. Então, V1, estamos fazendo aqui LKT. Seguindo aqui, mais V2, fechou, igual a zero, no laço 1. Então, substituindo V1, quem é V1, como a gente viu anteriormente, que é 8 e 1. Né? Então, menos 30 mais 8 e 1, mais quem é V2, a gente viu lá anterior, que é o 3 e 2. Né? V2, 3 e 2, que é igual a zero. Agora, o que é que eu tenho? I1, vamos especificar em termos de 1, né? Passando o menos 30 para o outro lado e o 3 e 2 para o outro lado, vai ficar com 30 menos 3 e 2 e dividindo aqui por 8, né? 8 e 1, 30 menos 3 e 2 dividido por 8. Então, vou agora aplicar, aqui eu tenho duas incógnitas, né? Então eu preciso fazer mais alguma coisa aqui para eu encontrar uma condição de eliminar uma das incógnitas. Então vamos aplicar LKT no loop 2, né? No laço 2. Usando o mesmo raciocínio, né? A gente tem que corrente saindo, né, do positivo, então fica menos V2 aqui, né, saindo, menos V2 entrando no V3, mais V3 igual a zero. Menos V2 mais V3 igual a zero. V2 nós sabemos que é 3 e 2, e V3 é 6 e 3. Então, substituindo V2 e V3 aqui, ou melhor do que isso, né, como já tinha feito aqui. Ó. Nessas condições eu tenho que V2 igual a V3. Fica claro por quê que V2 é igual a V3, tá? Porque elas estão, o resistor de 3 e 6 ohms estão em paralelo. Então, meu V2 vai ser igual a V3, tá? Então, aqui, pela LKT, simplesmente a gente só confirmou essa, digamos assim, essa verdade. Então, agora sim, né, vamos fazer, né, isso aqui só para a gente evidenciar essa igualdade, substituir os valores. V2 é o meu 3 e 2 e o V3, 6 e 3. Está aqui, ó, 6 e 3, que é o V3, é igual a 3 e 2. Ok? Então, meu I3 vai ser igual a quê?
3 e 2 dividido por 6, ou simplificando por 3 no numerador, vai dar I2, e no denominador 6 por 3 dá 2. E 3 é igual a I2 sobre 2. Então, eu tenho que I1 em função de 2 e 3 em função de 2. Lembra que lá no início a gente colocou que I1 menos I3 menos I2 igual a 0? Então, nessa expressão primeira do slide anterior, a gente vai substituir esses valores de 1 e de I3 em termos de I2 para achar I2 e posteriormente a gente aqui voltar a achar I1 e I3 também. Então vamos lá, né? Lembra ó, aqui, ó, I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Com esses valores, né, I1 é 30 menos 3 I2 sobre 8, como a gente calculou, menos I2 sobre 2, que é o meu I3 que nós calculamos no slide anterior, igual a 0. Aqui, né, extraindo o MMC, depois eliminando os denominadores, o MMC é 8. Aqui eu vou ter 30 menos 3 I2, 8 vezes I2 menos 8 I2, 8 por 2 dá 4, menos 4 I2 igual a 0. Aqui fazendo essa operação, 8 e 3, 11, 4, 15, né? 15 e 2 igual a 30. Ou seja, meu I2 igual a 2 amperes. Primeiro já está encontrado. I2 igual a 2 amperes. Como a gente viu lá, ó, I1 em termos de 2, eu posso achar I1 ó, aqui. E I3 em termos de 2. I2 sobre 2, posso achar I3 também. Então vamos lá encontrar esses valores. I1, 30 menos 3 I2 sobre 8. I1 então vai ser 30 menos 3 vezes 2, né? O I2 é 2 amperes, sobre 8. 3 vezes 2, 6. 30 menos 6 dá 24, por 8 dá 3. I1, 3 amperes. E o I3? I3 é I2 sobre 2. Ou seja, I2 é 2 amperes, I3 é 2 sobre 2, e 3 é igual a 1 ampere. Lá do início, a gente tem que V1, ó, está aqui, 8 e 1. V2, 3 e 2. E V3, 6 e 3. E aí a gente mata. V1, 8 e 1. 8 vezes 3, V1, 24 volts. V2, 3 e 2, 3 vezes 2, V2, 6 volts. Finalmente, V3, 6 e 3, 6 vezes 1, né, 3, V3, 6 volts. Aqui, ó, V2 igual a V3, confirmando o que nós já tínhamos encontrado, que são, em função de resistor, 3 ohms em paralelo com de 6 ohms. O número 4. Calcule a resistência equivalente a RAB no circuito da figura abaixo. Então, aqui, né, achar resistores em série paralela. Então, a gente vê aqui, né, nesse circuito, alguma situação. Tá? Então, vejamos. Os resistores de 3 e 6 tá, estão em paralelo. Só observar, né, 3 e 6, ó, o nó B é o mesmo que estivesse aqui, ó. Esse ponto aqui está em curto, ó. Então, 3 e 6 em paralelo. O 12 e o 4 também estão em paralelo. Então, vamos lá. Pois estão conectados aos mesmos nós C e B. Vamos ver essa parte aqui primeiro. Então, 3 ohms em paralelo com 6 ohms, produto sobre a soma. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, 18 por 9 dá 2 ohms, tá? Tranquilo. Aqui o paralelo de 3 com 6. Tá? Continuando, de forma semelhante, como a gente já havia antecipado, os resistores de 12 e de 4, né, estão também em paralelo, pois estão conectados aos mesmos nós, né, aqui D e B. Então vamos lá, 12 em paralelo com 4, produto sobre a soma, 12 vezes 4 sobre 12 mais 4, que vai fazendo esse cálculo, né, 12 mais 4, 16, 16 dividido por 4, né, dá 4, né, que esse 4 some, 4 aqui embaixo, 12 por 4 dá 3, 3 ohms, finalmente. E os resistores de 1 e 5 ohms, cadê? Aqui 1 e 5, esses dois estão em série, né? Vai me dar a soma dos dois que dá 6. Resistores de 1 e 5 ohms também estão em série. Portanto, sua resistência equivalente é 1 mais 5 igual a 6. Então, o que temos, finalmente? O resistor em série em 6, o paralelo ali no nó DB, 3 ohms. O paralelo primeiro, né, 2 ohms.
o resistor de 1 ohm que ficou ali em cima, né, entre os nós C e D, e o resistor inicial de 10 ohms, que está ali. Então aqui eu vou ter agora 3 em paralelo com 6, né? Produto sobre a soma, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, 3 vezes 6, 18, por 9 dá 2 ohms, esse paralelo dá 2. Agora ele vai ficar em série com o de 1, né? 2 mais 1, 3, que vai estar em paralelo com 2. Essa resistência equivalente de 2 agora está em série com a resistência de 1 ohm, como eu falei, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3 ohms. Que por sua vez agora vai estar esse de 3 em paralelo com esse de 2 aqui, ó, do CB. Então vou ter 10, o 2 e o 3. 3 em paralelo com o de 2. 2 em paralelo com 3, 2 vezes produto sobre a soma, 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. 6 sobre 5, que dá 1,2 ohm. Que finalmente vai estar em série com o de 10 ohms, que é a minha resistência AB. 10 mais 1,2 em série dá 11,2 ohms. Ok? Tranquilo? O quinto, determine Z e V0 no circuito mostrado na figura abaixo. Calcule a potência dissipada no resistor de 3 ohms. I0 e V0. O circuito tem uma fonte 12 volts, fonte independente, né? Aqui em série com um resistor de 4 ohms, que por sua vez, né, vai estar em série com um paralelo de um resistor de 6 ohms com de 3 ohms. Ele quer I0, que é a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms, e V0, que é a tensão sobre o resistor de 3 ohms, que também vai ser a mesma tensão sobre o resistor de 6 ohms, já que estão em paralelo. Então vamos lá. Os resistores de 3 e 6 estão em paralelo e, portanto, sua resistência associada, produto sobre a soma, né? 3 ohms paralelo com 6, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, 3 vezes 6, 18 por 9 dá 2 ohms. Então eu tenho aqui, repetimos, né? Repetimos essa parte até para reforçar, não tem problema. E aí eu fiquei aqui com o meu resistor de 2 ohms, que foi o paralelo aqui do 6 com 3, e a minha tensão é a mesma, V0. Tá? Então, aqui eu posso encontrar o quê? A minha corrente I. Tá? Minha corrente I vai ser o 12 volts sobre o 4 mais 2. Né? Resistor em série. 4, 2, 6, 12 por 6, 2 amperes. Ok? 2 amperes é o meu I. Se eu tenho a corrente 2 amperes, corrente I, que nesse caso vai ser a mesma que passa aqui no resistor de 2 ohms, eu posso achar o V0. Meu V0 vai ser igual a 2 vezes I. O I é 2, 2 vezes 2, 4. Meu V0 é 4 volts. Achei aqui o primeiro elemento. Se eu tenho 4 volts, eu posso voltar aqui, ó, no resistor do circuito original. Eu tenho V0 e tem a tensão de 3 ohms, eu acho o meu I0. Vamos lá encontrar o I0. V0 é igual a 3 e 0. Então, meu I0 é V0 sobre 3. V0 nós encontramos, né, que foi o 4. Então, meu I0 é 4 terços de amperes. Tá? Posso deixar dessa forma. Ele quer agora a potência, né, sobre o resistor de 3 ohms. Se eu tenho V0, tenho I0, uma expressão para calcular a potência é o produto V0 e I0. Está aqui. Então, V0 é 4, I0 4 terços. Então, 4 vezes 4, 16 terços. E, fazendo a divisão, dá 5,333 watts. Vamos para o exercício número 6. Para o circuito mostrado na figura abaixo, determine, letra A, tensão V0, letra B, potência fornecida pela fonte de corrente, letra C, potência absorvida por cada resistor. Então, vamos lá. Temos aqui a fonte de corrente independente de 30 mA. O V0 é a tensão sobre o resistor de 9 kΩ, que está em paralelo com resistores em série de 6 e 12 kΩ. Tá?
Então, vamos lá. Letra A, tensão em V0. Então, 6 mais 12, 18 ohm. Então, 18K em paralelo com 9K. Aqui, né, também vou ter o meu I0, né, que seria minha corrente gerada aqui pela fonte, 30 mA. Eu vou chamar de I1, a minha corrente que vai passar aqui pelo resistor de 9K, e meu I2 a corrente que vai passar pelo resistor de 18 kΩ. Para achar I1, eu posso usar o divisor de corrente, né? Como a gente viu, o divisor de corrente a corrente que eu quero, né, é igual ao resistor do outro ramo, né, no caso aqui o 18 kΩ, 18.000 ohm, sobre a soma dos dois, 9.000 mais 18.000, vezes a minha corrente, né, que entra no nó ali, que é o 30 mA, vezes aqui. Tá? Então, fazendo todo esse processo, né, 18.000 dividido, né, aqui por 27.000, né? Então, seria 18 sobre 27, ok? Vezes 30, você vai encontrar 20. 20 o quê? Está em miliamperes, 20 miliamperes é minha corrente I1. Se eu tenho minha corrente I1 de 20 miliamperes, ele quer V0, V0 vai ser I1 vezes 9. Então, fica fácil. V0 vai ser 9 vezes 10 a terceira, que é 9K, vezes 20 vezes 10 a menos 3, que é 20 mili. O 10 a terceira com 10 a menos 3 corta, então ficaria simplesmente meu V0, 9 vezes 20, que dá 180 volts. Essa é a medida aqui do item A, V0. Vamos ver a letra B agora, né? Letra B, a potência fornecida pela fonte vai ser P0, né? Vai ser V0 vezes I0, tá? Potência fornecida pela fonte, que é a tensão V0 e I0. Eu já tenho o I0, que é o 30 mA, e o V0 que eu encontrei. 180 volts vezes 30 mA, vai me dar aí 5,4 watts. Ok? Fazendo esse produto, você vai encontrar 5,4 watts, ok? Já que vai vir aqui o 180 vezes 30 vezes 10 a menos 3. Então, você fazendo os ajustes aí, né, nas potências de 10, na potência de 10, melhor dizendo, vai dar 5,4 watts. E, finalmente, a potência absorvida pelo resistor de 12 kΩ, que é, né, primeiramente, o 12 kΩ, eu vou ter que encontrar I2. Faço da mesma forma o divisor de corrente, né? I2 vai ser o resistor de 9K, né, que é o do outro, que está em paralelo com 18K, sobre 9 mais 18. 9.000 mais 18 vezes a corrente gerada, né, pela fonte de corrente, que é 30 mA. Aqui. Da mesma forma, 9 sobre 27 vezes 30 mA, fazendo o ajuste, você vai, as contas, né, você vai encontrar 10 mA, que é o meu I2. Tendo I2, a potência, né, vai ser sobre o resistor de 12 kΩ, né, vai ser aquela expressão I2R, né, I ao quadrado vezes R. Tá? Potência é VI, mas também a gente sabe que, no caso ali, quem é a tensão? I2R, I2 vezes 2R, ou direto, né? A gente já aprendeu na aula, se a corrente ao quadrado vezes R. E 2 ao quadrado vezes R é a potência sobre o resistor de 12 kΩ. Então, P, 10 vezes 10 a menos 3, que é a corrente que nós encontramos, ao quadrado, vezes 12K, né? Que é 12.000. Então, fazendo essa continha aqui, né? Você vai encontrar 10 elevado a 10 vezes 10, 100 vezes 10 elevado a menos 6, né? Vezes 12 vezes 10 a terceira. E fazendo essa conta, você vai encontrar 1,2 watts, ok? Então, já bem tranquilo. Então, a potência sobre o resistor de 12. Agora, a potência absorvida pelo resistor de 6 kΩ.
Da mesma forma, já que a corrente que passa no resistor de 6 kΩ também é o I2. Então, P igual a I2 ao quadrado vezes R. Então, 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Agora, o resistor é de 6K, ou seja, 6.000. Fazendo o mesmo raciocínio, né? 100 vezes 10 a menos 6 vezes 6 vezes 10 a terceira. Fazendo os ajustes aí com as potências de 10, você encontra o valor dessa potência, né, do resistor sobre, né, o resistor de 6 kΩ, né, absorvida por ele, de 0,6 watts. Finalmente, para o resistor de 9K, né, eu já tenho o valor de V0, ok? Eu já tenho o valor de V0, a potência absorvida pelo resistor de 9K, eu posso usar uma outra expressão, tá? O V0 ao quadrado sobre a resistência. V0 é 180 volts, que nós já encontramos, ao quadrado, sobre a resistência de 9.000 ohms, que é 9K. Levando aqui ao quadrado, dividindo por 9.000, você vai encontrar 3,6 watts. Beleza? E para a gente fechar, vamos ver o exercício número 7. Determine a resistência total do circuito da figura abaixo, sabendo-se que RA igual a 3 ohms, RB igual a 3 ohms e RC igual a 6 ohms. Então, aqui a gente vai aplicar, né, aquela transformação de delta para estrela ou delta para Y. Então, vamos usar a transformação delta Y. Então, sabemos de delta para Y, né, como ali a figura já indica, né, o RA, RB, RC, ok? A gente sabe que o R1 vai ser, colocando aqui, se fosse colocar aqui dentro, né, desse delta, como é que se diz, o Y, né, melhor dizendo, a gente vai ter que o R1 vai ser aquele que está aqui no nó A, né? O R1 estaria aqui, o R2 aqui no B e o R3 aqui no C. E o R1 ele vai ser o produto dos resistores adjacentes, que vai ser RB vezes RC, sobre a soma de RA mais RB mais RC. Como está aqui, ó, RB vezes RC, RA mais RB mais RC. Tá? Como eu falei na aula passada, a gente tem que memorizar, né, aquela situação onde o meu Y está dentro do delta, né, e colocando o R1, né, no caso, né, nesse caso aqui está simples, né, já associado ao nó A, o R2 associado ao nó B e o R3 associado ao nó C. E aí aplicar diretamente a expressão. Se não tivesse essas indicações, você teria que atribuir aqui, ia considerar quem é o R1, quem é RA, RB, RC e quem é R1, R2 e R3. Tá? Sempre seguindo aquela figura do Y dentro do delta, que a gente mostrou na aula passada. Aqui está fácil, que já está indicando aqui todos os nomes. Então, RB-RC, RA-RB-RC. Então, os seus respectivos valores, inclusive dado aqui em cima também. 3 vezes RB vezes RC, 3 vezes 6, que dá 18, sobre RA mais RB mais RC, 3 mais 3 mais 6, que dá 12, 18 dividido por 12, que dá 1,5 ohm. O R2, como eu falei, vai estar aqui, né, ligado no nó B, o produto dos resistores adjacentes, RA com RC, sobre a soma deles. Então, R2, RA vezes RC, sobre a soma RA mais RB mais RC. RA, 3 ohms, vezes RC, que é 6 ohms. Sobre 3 mais 3 mais 6, que é 12. Então, 3 vezes 6, 18, por 12, também dá 1,5 ohm. E o R3, tá? Que estaria aqui, né, embaixo. Produto dos adjacentes, RB vezes RA, tá aqui, sobre RA mais RB mais RC. Quem é RB e RA, os dois têm valor de 3 ohms. 3 vezes 3, que dá 9, sobre 3 mais 3 mais 6, que dá 12. 9 dividido por 12, 0,75 ohms.
substituindo o circuito delta pelo Y equivalente, como na figura a seguir, ou seja, né, então eu vou ter agora aqui em cima o resistor de 4 e 2, normal, e aqui embaixo o meu Y, que foi a transformação desse delta, né, pelo Y. Com R1 aqui no A, como a gente mostrou, valendo 1,5 ohm, o R2 também 1,5 ohm, e aqui embaixo o R3 0,75 ohms. Então você vê que já ficou bem mais simples a resolução. Eu vou ter agora o resistor 4 e 1,5 em série, que por sua vez já está em paralelo com o resistor de 2 mais 1,5. E esse paralelo dos dois vai estar em série com 0,75, e aí eu encontro meu RT. Então vamos lá, RT 0,75 mais, como eu falei, o paralelo desses dois. O 4 em série com 1,5, né, um mais o outro, vezes, vai ser produto desses. Aqui eu vou ter um resistor equivalente em série, outro resistor equivalente em série do outro lado, então é produto sobre a soma, que os dois estão em paralelo. Então está aqui, ó, 4 mais 1,5 vezes 2 mais 1,5 sobre 4 ohm mais 1,5 mais 2 ohm mais 1,5, produto sobre a soma, que vai me dar 0,75. Aqui a soma 4 mais 1,5, 5,5, que multiplica 2 mais 1,5, que é 3,5. Embaixo 5,5 mais 4,5, produto sobre a soma. Seguindo, o RT 0,75, que vai dar aquele produto, deu 19,25 dividido por 9. Fazendo essa operação, 0,75 mais 19,25 por 9 dá 2,139. Esse valor mais 0,75 vai me dar a resistência total, que é 2,89. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Caso você, né, tenha interesse em contratação de aulas particulares, presenciais ou remotas para esta disciplina ou para outras disciplinas da engenharia elétrica, eu deixo aqui embaixo o meu WhatsApp para que você faça o contato. Terei um imenso prazer, né, em te atender. Tá? Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.